Eu vou ensinar para minha mãe o primeiro ponto base para filtro dos sonhos. Primeiro a senhora faz um nó bem firme na base, aqui a gente está usando um cipó, mas tem vários materiais que você pode usar. E aí o fio passa por cima do cipó e por dentro. E a gente vai fazendo essa fileira de pontos até o início, e aí vai a segunda, a terceira, a quarta, até chegar ao meio. E a gente vai criando a teia da trama. Pode começar, dona Raimundinha. Esse aqui é o meu. Quero ver se a senhora aprendeu. Por cima. Isso, garota. Por cima e por dentro. Vai, mais um ponto, só pra eu ter certeza mesmo. Isso é moleza. É moleza? Ó, gente do céu. Mãe, quando a senhora teve que engravidar, foi difícil? A senhora teve dúvidas? A senhora realmente queria engravidar naquela época? Não foi difícil não teve dúvida não. Eu só achei que era cedo, mas aconteceu. Deixa pra lá. Mas aí depois, quando a senhora tava comigo no colo, assim, a senhora tinha preocupação, arrependimentos? Não. Não, foi uma coisa fácil de lidar? A senhora repensava na sua mãe, nos cuidados que ela tinha com vocês? Porque eu sei que a senhora ajudou a cuidar dos seus irmãos, mas quando é um filho da gente é diferente, né? É, mas tinha teu pai que me ajudava. Só era eu e ele mesmo, porque a gente morava muito distante. Mas deu pra dar tudo certo. Da minha gestação para do meu irmão, a senhora acha que a dele foi mais tranquila do que a minha? Foi porque a dele foi planejado assim, porque Financeiramente também, né? financeiramente e também já foi tudo combinado com o médico, Pra fazer a cesariana. fazer a cesariana. Peraí, deixa eu tirar esse aqui daqui. Isso. E aí foi mais tranquilo. Desse jeito aqui, mãe, ó. Do jeito que a gente... O mesmo ponto que eu lhe ensinei, e aí ele vai passar... Esse volta pra cá, é? Essa ponta Não, aqui essa fica pontinha a pra senhora cá, deixa é? solta, porque depois a gente vai cortar ela mesma, você não tem que se preocupar muito com ela agora, não. Deixa ela pra aí. É. Mas ainda dá um ainda aqui, ó. Mas, pois é, mãe, olha, a senhora vai repetir de novo, a senhora vai fazer de novo. Deixa eu desmanchar aqui pra senhora entender. Não, a senhora vai fazer de novo. Ó. Não, vou fazer só esse aqui, que é pra fechar. Não vou fazer de novo, não. Assim, mulher, olha. Aqui, ó. A senhora vai fazer novamente o ponto e vai colocar um do lado do outro. Coloca um do ladinho do outro. Às vezes, quando chega aqui, ó, por exemplo, o meu, se eu colocar aqui, esse ponto vai parecer menor do que esse. Aí eu coloco ele à frente. Como é que tá o seu aí? Olha, ó. Deixa eu ver. Ei. Também, porque esse pó aqui do jeito que tá. Mas a senhora pode E fazer a ponta assim, dele ó. tá muito alta. Não é. Deixa eu botar isso não, um pouquinho mais pra baixo. É, eu vou colocar antes, mas vai ficar melhor. Primeiro a senhora vai olhar o que eu tô fazendo e depois a senhora vai fazer o seu, tá bom? Vai. Ó, quando a gente chega nesse ponto, nunca esqueça de segurar aqui. Sempre segura o ponto anterior, que é pra não folgar. Pra facilitar, pra senhora não pegar lá na ponta do fio, a senhora segura assim e passa entre o cipó e o fio. Puxa, puxa, puxa. E aqui, ó, vem pra cá. Ele vai arrematar. Puxa, aperta bem e ele vai arrematar. Aí a senhora vai vir pra fazer a casa. Mais pra cá. Tem nada de ficar torcidinho assim não, né? Não, é assim mesmo. Um fio mais fino, mais delicado, um fio encerado, essas terminações, esses ajustes, arremates, eles ficam mais
invisíveis, mais delicados, mas a gente está trabalhando com um cordão de algodão cru. Então esses nós ficam mais visíveis, né? Menos, não dá para disfarçar tanto. Mas quando a gente termina toda a peça, fica muito bonito. Vamos lá. Aqui o último ponto é este aqui. Isso. Aí vai passar... Acho desse. Não, aqui, ó. Por cima assim? Aqui, ó. Entre um e outro. Assim? Pois então, olha, aqui entre um e outro. Isso. Vai puxando. Aí, só que pra rematar eu tenho que meter aqui dentro, não. Assim. Isso. A senhora fez só uma vez, né, mãe? A senhora passou só uma vez ou foi Só. duas? Só uma vez, né? É. Beleza. Aí a senhora vai fazer novamente o mesmo O mesmo movimento. movimento. Não, nesse mesmo aqui. Assim. Por cima. Né? Isso, por dentro. Isso, garota. Ela arrasa. No meio. Entra aí. Tá certo? Tá certo. Meio. Tá certo. Tá ficando bem apertado o ponto. Tá ficando apertado. Então, Aí, continua. Mas se a senhora pudesse voltar no passado e mudar alguma coisa, só pode ser uma coisa. pode responder. Eu tô medo, mas pode. É aqui. É, isso. Ela vai dizer assim, eu não queria ter tido filho nenhum. Ai, vocês dão trabalho demais. Tá adivinhando a resposta? Oh, meu Deus, socorro. Meio que toda mãe deseja isso em certo ponto da vida. Né? É. Enquanto não tem, fica doido pra ter. Depois que tem, não quer mais. São muitas responsabilidades, principalmente pra mim, pra senhora. A senhora teve que arcar com a responsabilidade de ficar com a gente sozinha. E eu também passo pela mesma coisa. Então, tem hora que bate um, nossa, por que eu fiz isso? Mas e aí, se a senhora pudesse voltar no tempo, consertar alguma coisa, mudar alguma coisa, pronto, dá um conselho. A Raimundinha de hoje voltar no passado e falar com a Raimundinha do jovem. Tipo assim, olha, não faz isso. Pergunta difícil. Ainda é difícil, realmente. Acho que naquela época eu não estava preparada para isso, para ser mãe nem para casar não. Eu acho que eu me precipitei, mas se fosse agora eu ia pensar bastante. Mas como diz, né? Não adianta chorar no leite da mãe. Não tem mais jeito. É, mas é porque a criação é diferente, né? Eu ainda peguei um pouco disso, de que a mulher tinha que ser a mãe, a dona de casa, a esposa, né? E no seu tempo era bem mais forte essa parte. Na verdade, vocês eram criadas para isso, para ser mães e cuidar do marido. A minha geração, eu não recebi isso da senhora. A senhora não me educou para isso, para ser esposa, nem para ser mãe. Mas eu via na TV, eu via nas novelas, era muito contraditório com o que a gente realmente vive, a realidade feminina, a realidade de uma mulher, a realidade de uma mãe. E ser mãe é muito difícil, é muito difícil. Aqui, aí vai passar por dentro. Aí é que a senhora vai para outra casa apressada. Ok. Continue sua arte, você está se saindo muito bem. Tá uma boa. Você é uma ótima aluna. Queria mais alunos assim. Pois quando eu engravidei, apesar da minha idade, eu não tive dúvidas. Exatamente porque eu cresci com essa ideia de que ser mãe é ser completo. E eu achava que ser mãe ia preencher inúmeras lacunas afetivas que eu tinha. Só que assim,
não preencheu as lacunas afetivas que eu tinha. Preencheu outra coisa. O amor de mãe era diferente. Eu queria preencher afeto paterno, materno. E essas lacunas só quem poderia preencher seria meu pai, minha mãe. Então, ser mãe não preencheu essa carência. Eu que tinha que dar afeto. Era diferente, eu estava em outra situação. Mas foi uma experiência muito complicada também. Eu não tinha experiência nenhuma. E eu queria fazer tudo sozinha. Não queria ninguém se envolvendo. Eu achava que sabia de tudo. Mas eu também ia muito no meu instinto. Eu acreditava muito no meu instinto. E ele sempre estava certo. E depois, quando eu tive os outros 2 pequenos, eu já tinha um pouco mais de experiência como mãe. O Gabriel, meu mais velho, já tinha os seus 6 anos, um pouco mais de 6 anos. E foi um pouco mais fácil lidar com a gravidez, com todas as situações da gravidez, porque eu já tinha passado por aquilo. E os erros que eu cometi com o Gabriel, eu já não cometi com o Guilherme e em seguida já não cometi com o Miguel. O Gabriel foi a minha cobaia. E aí tá aí, né? É outro artista também, igual a mim, cheio de lacunas afetivas para serem preenchidas. Eu também falhei com ele em muita coisa. Mas é desse jeito. Sempre eu pensava, nossa, eu vou ser uma mãe melhor do que a minha mãe foi. Mas hoje em dia eu sei que eu sou uma mãe igual à minha mãe, tentando acertar, errando. Mas para finalizar aqui, como já tá bem fechadinho, eu já vou colocar uma continha de madeira. Peraí. Sim, Aline, e aí quando é que tu começou? Que tu teve mesmo vontade de começar a fazer artesanato? Porque sempre tu falava, mas aí um dia tu teve assim uma iniciação. Como é que foi? Eu sempre gostei de artesanato, sempre gostei de fazer as coisas para decorar o meu quarto. E eu nunca tinha pensado nisso como um trabalho. E aí quando as coisas começaram a ficar mais complicadas, sozinha, com os meninos, e sem conseguir trabalho, sei lá por quais motivos, pela minha idade, por ter filhos demais, porque era o que eu escutava nas entrevistas, muito essa questão, né, de ter 3 filhos, né? Quem vai cuidar dos meus filhos? E aí eu tinha que escolher, né? Se eu ia cuidar deles, ficar em casa, ou se eu ia trabalhar. Mas se eu fosse trabalhar, quem ia arcar com toda essa responsabilidade era a senhora. E eu via que não tinha condição, né? A senhora não tinha condições de arcar com tudo isso. E aí veio primeiramente o tie-dye, mas era muito difícil, as camisas não eram um valor acessível para mim. Eu comecei, mas acabei parando. Olha aí. Aqui é uma finalização. Eu vou lhe mostrar outros pontos. Uma pequena mudança no ponto, mãe. Já muda totalmente a trama. E aí eu comecei com o filtro dos sonhos. Eu sempre achei bonito. Aqui já tá finalizado, tá? Já fiz aquele ponto que arremata. Aí a senhora mudando a posição do ponto pra cá, pro início ou pra cá, já vai mudar totalmente a trama. A teia não vai mais ficar assim, com esses triângulos, já vai ser outro formato. E eu vi que era mais fácil de trabalhar do que com as camisas e tinha uma saída melhor. Eu podia ficar em casa, podia fazer uma coisa que eu já gostava, e aí eu fui investindo. Também veio depois a situação do Miguel, do acompanhamento com profissionais, e aí eu realmente tive que abdicar de continuar os meus estudos, porque a senhora lembra o esforço que a gente fez para poder fazer uma faculdade. E aí eu tive que deixar tudo isso de lado, ficar em casa e arcar com essa responsabilidade. O artesanato, ele veio como uma salvação, como uma tábua de esperança
uma tábua de esperança. Tábua de salvação. É, foi isso. E eu me seguro nela até hoje, porque as coisas continuam muito difíceis. Olha como fica diferente, já fica o formato do triângulo. Completamente diferente. E quando você puxa o ponto pra cá, aí já fica o contrário. Esses são os 3 pontos base para filtro dos sonhos. Com o meu trabalho de artesanato, eu queria poder manter a minha casa, manter os meus filhos integralmente. Por enquanto, ela é mais uma válvula de escape, é mais um meio de continuar sonhando, de não perder as esperanças. E o que eu espero pro futuro, pra frente, pra minha vida, pros meus filhos, é que isso possa acontecer. Que eu possa continuar cuidando deles, como eu faço, e eu possa continuar fazendo o meu trabalho, que é o que eu gosto de fazer. É muito bom você poder fazer o que você gosta. E eu aprendi muitas coisas com o passar do tempo. Aprendi a fazer colagens, aprendi que o que eu escrevo é poesia. E eu desejo que a gente consiga continuar juntas. Lutar junta e fazer o que a gente tem vontade de fazer. E ser felizes. Ser felizes para sempre. Mãe, obrigada por estar aqui comigo com tanta dificuldade. A senhora sabe que foi difícil e a gente chegou aqui e fez dessa forma. E eu agradeço seu apoio sempre, por isso e por todas as outras coisas. Tá e eu bom. te amo muito. E obrigado. Eu ganhei. Ah, é assim, é? É. Eu ganhei.